Você acha que é exagero a gente dizer que em certos discursos que a gente ouve a partir de religiosos no Brasil, esses discursos para certas camadas da população, eles tornaram o cristianismo irrelevante e às vezes em alguns casos até uma ameaça? Eu acho, Alberto, que nós tivemos um movimento anti-vacina no mundo. Nós tivemos nos Estados Unidos, em pleno século XXI, e no Brasil, na Europa, gente que era contra tomar vacina no período da pandemia. Então, a pergunta equivalente seria: será que essas pessoas tornaram a ciência irrelevante? Né? Então, existe sim uma forma de tratar a ciência que faz com que a ciência seja uma ameaça e faz com que a forma com que a ciência está sendo tratada ou as crenças ao redor do saber científico, elas podem ser manipuladas de maneira a fazer com que a má utilização da ciência seja danosa. Mas não é a ciência em si. Da mesma forma, eu penso que é a religião. Existe uma manipulação das crenças religiosas, existe uma apropriação das instituições religiosas que podem fazer com que essa. Quer dizer, o que é mal não é a religião em si, é a manipulação das crenças religiosas e a instrumentalização das instituições religiosas e das figuras religiosas, etc. Então, por exemplo, a gente no Brasil passa por um tempo de demonização da política e do Estado. Né? Mas se não tem política, não tem Estado, não tem imposto, não tem SUS. Quer dizer, nós não temos o benefício de um sistema único de saúde que qualquer pessoa no território brasileiro receberá atendimento médico por causa do SUS. E não existiria SUS sem política, sem imposto, sem governo e tal. Então não é a política que é ruim. Então é isso que eu queria dizer. Eu acredito que o problema do mundo, inclusive, não é a religião, é o fanatismo religioso. Eu não sou um crítico da religião, eu sou um crítico do fanático. Né? O meu inimigo, digamos assim, é o fanático, é o fundamentalismo. O fundamentalismo é que é prejudicial. E sim, respondendo mais objetivamente e claramente a sua pergunta, para não fugir da sua pergunta, sim, eu acho que nós vivemos um período no nosso país em que há, há, há um segmento considerável identificado como evangélico que faz uma má utilização da religião. Quando faz uma má utilização da religião? Quando tenta impor a religião top-down, quando tenta fazer com que o Estado e o governo sejam instrumentalizados em benefício de uma agenda religiosa, quando tentam transformar objeto de fé em política pública, quando tentam impor a moral religiosa sobre pessoas que não são religiosas. Né? Eu digo o seguinte, que a cidadania, Alberto, é uma condição, a religião é uma opção. Então, eu nasci no território brasileiro, fui registrado antes de aprender a andar, antes de aprender a falar, antes de saber que eu pensava. Eu recebi um nome e uma nacionalidade e fui reconhecido como existente pelo Estado brasileiro quando o meu pai e a minha mãe me registraram no cartório e eu tenho uma certidão de nascimento. Então, eu sou brasileiro, essa é a minha condição, eu sou um cidadão brasileiro, essa é a minha condição. Agora, eu sou cristão evangélico, batista, por opção. Então, eu não posso pegar aquilo que é da ordem da opção, que é a minha experiência religiosa, e impor sobre a ordem da condição. Por isso é que a gente defende um Estado laico, por isso que a gente defende a isonomia entre as tradições religiosas, a liberdade de consciência, a liberdade de crença, a liberdade de fé, inclusive a liberdade de não ter fé.